Maria Gabriela? Quantas compras? Ai, amor, é que o Rissul tá com ofertas imperdíveis de aniversário, né? Daí eu comprei umas coisinhas pra mim, pra Maria, pra Gabriela, pra Mari, pra Gabi, pra... Ah, entendi. Só pra você, é? Calma, João Ricardo. Tem pro João, pro Ricardo. Aproveite as ofertas incríveis do aniversário de 20 anos do Rissul. Quem vive do seu lado, vive do seu jeito. Pro chuchuzinho, pro mozinho, pro mozão. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com a antecipação de recebíveis Banrisul, você concentra as transações de cartões nas máquinas Vero e antecipa até 100% das vendas realizadas. E também pode antecipar o valor de pré-datados e boletos. Contrate pelo Office Banking ou pelo aplicativo sem incidência de IOF. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Futebol e outros esportes em destaque na região estão em evidência no Giro Esportivo. Falando além de futebol, punhobol, natação, futsal, handebol, biscross, tênis, artes marciais, ciclismo, rugby e vôlei. Giro Esportivo, das 3 às 13h30 da tarde, de segunda a sexta-feira, aqui na BC. Comprar ou pra vender e pra administrar o seu negócio tá na mão. Um bom papo é tudo, é transparente e o cliente se surpreende com a negociação. Chega de errar, chega de perder, com a Imobiliária Rincão quem ganha é você. Imobiliária Rincão. Imobiliária Rincão, na Rua João 23, número 748, bairro Rincão, em Estância Velha. Ligue 3561-1401 ou acesse www.imobiliariarincão.com.br. Imobiliária Rincão. Sabia que o Vale dos Sinos tem uma entidade que congrega todos os prefeitos? Trata-se da Associação dos Municípios do Vale do Rio dos Sinos, a ANVERS, que é ligada à FAMURS e reúne 12 prefeituras. Ela representa os interesses locais e une as cidades em nome de um bem maior, que é a comunidade. Além da troca de experiências por meio da ANVERS, os prefeitos discutem soluções conjuntas para problemas comuns. Defender o desenvolvimento do Vale dos Sinos. Esse é o compromisso da ANVERS. Viver com Saúde, com Adriana Lima. Boa tarde, pessoal, ligado aqui no programa Viver com Saúde desta segunda-feira, dia 22 de julho de 2019. Eu sou a jornalista Adriana Lima e ao lado do meu colega Ederson Canali, eu fico com vocês até 14 horas trazendo novidades em saúde e bem-estar. Então, pessoal, entre em contato com a gente, manda a sua pergunta, o seu comentário para o nosso convidado de hoje pelo WhatsApp, que é o 99246-3990 e também pelo facebook.com/radioabc900, onde nós estamos ao vivo. Você pode ainda baixar o aplicativo da Rádio ABC e nos ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar. O download e as funções são gratuitas. Agora então, 13 horas 31 minutos, 28 graus aqui em Novo Hamburgo, 13h31. Mandar um abraço para o nosso amigo Christian Hack, que está nos acompanhando aqui pelo Facebook. E vamos ao tema do dia, que é a azia e a cirurgia para o refluxo gástrico. Eu recebo aqui no estúdio o cirurgião da Unimed em Costa da Serra e diretor executivo no Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simes, Dr. Fábio Strauss. Boa tarde, seja bem-vindo, Dr. Fábio. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, ouvintes. Obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui com vocês. Boa tarde ao Christian, que já está nos acompanhando. Muito bom, doutor Fábio, ter a presença do senhor aqui, né? O pessoal de Taquara que está nos acompanhando aí. Doutor Fábio, a azia geralmente acomete aí, em média 10% dos adultos brasileiros, né? A gente sente aquela incômodo no estômago. Conta pra gente, a azia, ela sempre está ligada à alimentação? Ela pode ter outras causas? Como é que é isso?
Bom, excelente questionamento, né? Realmente a azia está muito frequente nos adultos e atualmente a gente tem atendido pacientes cada vez mais jovens com azia. E um dos principais fatores é sim a alimentação. A alimentação irregular junto com a falta de atividade física. Então, assim, uma alimentação que a gente não tem tempo mais para comer, não para se alimentar, para mastigar bem, acaba comendo correndo, como a gente diz, em busca daqueles fast foods, comidas rápidas, que são mais ricas em gordura, em fritura, demoram mais para fazer a digestão. E é um somatório de fatores. Não é uma vez que você fez isso que vai te dar azia, mas é um somatório que acaba desencadeando uma azia, uma queimação, uma dor na boca do estômago, aquela dor atrás do peito que a gente sente, que os pacientes se queixam bastante. Então não é um fator específico. Lógico que tem sempre a genética, que não adianta, né? Tem pessoas que têm toda a família com queimação, com azia, mas a gente sabe que o que diz respeito que a gente consegue mudar, porque a genética a gente não consegue, né? Verdade. A fruta não cai longe do pé, aquele velho ditado, mas a falta de atividade física junto com uma alimentação irregular aumentou muito a incidência de azia. E como a gente sabe que cada vez mais cedo as pessoas estão tendo seus compromissos, suas atividades, suas responsabilidades, cada vez mais cedo, infelizmente, estão deixando a sua saúde de lado. Muito importante esse alerta. Então, até crianças podem ter azia, então, doutor Fábio? Sim. Existe, assim, uma pergunta bem importante. Existe aquele refluxo... E obesidade também, né? Que é um alerta. Com certeza. Existe o refluxo dos recém-nascidos, que é uma coisa bem diferente do que o que a gente vai falar hoje. A do recém-nascido, com dias e meses, ainda é uma falta de maturação da criança na parte digestiva, que normalmente se corrige com o passar dos meses, tá? A criança atinge a maturação gástrica, enfim, dos seus músculos ali da parte digestiva e acaba corrigindo. Então, essa é uma parte que não diz respeito ligado à alimentação, logicamente. Mas, assim, crianças, adolescentes, cada vez mais obesos, como a gente falou. Verdade. Pessoal fazendo menos atividade física. Antigamente, as crianças e adolescentes brincavam na rua, correndo. Com isso, gastava energia, queimava caloria. Hoje, a gente sabe que, infelizmente, aumentou muito o índice de obesidade infantil. Ligado, logicamente, a não fazer essas brincadeiras na rua, como era na minha época, assim a gente entrega a nossa idade, mas enfim, né? Por questão até de segurança, a gente sabe que é diferente. E também ficam ligados em smartphones, telefones, tablets, televisão e acaba ficando só comendo na frente desses aplicativos, enfim, de televisões e acabam tendo a obesidade. Então, realmente está vindo em cada vez mais jovens e a gente sabe que está ligado a obesidade com a doença do refluxo, está interligado, porque a obesidade aumenta a pressão dentro da barriga, dentro do abdômen, que pressiona o estômago e faz com que o ácido, em vez de seguir o seu caminho natural, que é descer para o intestino, ele sobe para o esôfago, causando azia e queimação. Essa pressão interna, então, é o que explica a azia em muitas mulheres gestantes, então, né? Porque a barriga vai crescendo, né? O feto vai ocupando um espaço ali, né? Isso, naquele último trimestre da gravidez, sim, uma das causas é o aumento, mas no início da gravidez ainda não, porque ainda está o útero do tamanho normal, daí é mais por mudança hormonal da gravidez. Né? Mas no final da gravidez, sim, quando está com aquela barriga já grandinha, aumenta a pressão dentro da barriga e realmente algumas têm essa azia do terceiro trimestre causado pelo aumento da pressão. Muito bom. O Christian Hack está nos mandando um abraço aqui, grande médico, Dr. Fábio Strauss. Está te respondendo aqui, Dr. Fábio. Obrigado, Christian. Doutor Fábio, quando a pessoa passa muito tempo, além da alimentação, quando uma pessoa passa muito tempo sem comer, isso também explica a azia? Algumas pessoas têm, sim, porque o nosso estômago está em constante produção de ácido e de líquido dentro do próprio estômago. Isso é uma formação natural. E muitas vezes a alimentação neutraliza esse ácido, dependendo do que a gente come, logicamente. Então, quem fica muito tempo em jejum acaba tendo um refluxo porque não neutraliza esse ácido. E aí, se ele tiver uma tendência a ter o refluxo, a ter azia, aumenta sim. Isso é importante. Tem muitas pessoas que sentem a azia e queimação, sentem até o amargo na boca, ou seja, o ácido subir até a boca de madrugada, de noite, acabam acordando com isso, que é um período que a gente está
prolongado em jejum, né? Então, tem pessoas que sentem isso, é bem importante. Apesar que a gente tem que avaliar cada caso individualmente para ver se tem a necessidade de fazer aquele controle de alimentação a cada 3 horas, com comidas leves, enfim, toda aquela orientação que a gente dá no consultório, o nutricionista dá, enfim, até dar um espaço maior, tem que se adequar à rotina da pessoa. Não adianta a gente querer, não tem receita de bolo que serve para todos. Cada caso deve ser avaliado individualmente. Então tem pessoas que a gente sabe que é impossível pegar 9h30 da manhã e parar para fazer um lanche, ou 3 da tarde, como antigamente a gente dizia, a receita de bolo, cada 3 horas tem que comer. Verdade. Cada caso tem que avaliar individualmente. Não adianta querer fazer uma rotina para todos, porque a rotina da gente, de cada um, é diferente do outro, né? Interessante. Doutor Fábio, e o emocional? Ele pode realmente trazer aí queimação no estômago, ou isso é mito, para a gente poder entender? Não, isso não é mito, Adriana. Isso realmente acontece, a gente vê com bastante frequência no consultório. Os pacientes vêm com queixa de dor, de azia e queimação. Só que o diagnóstico da gastrite nervosa, popularmente o pessoal chama, causado pela ansiedade ou até depressão, estresse, que está cada vez mais frequente no nosso dia a dia, ele acontece, mas ele é um diagnóstico de exclusão, como a gente chama. O paciente tem os sintomas, a gente faz todos os exames, faz o tratamento e ele não melhora. Nos exames não aparece nada, na endoscopia não aparece nada, faz ecografia abdominal, não tem nada. Faz o tratamento, não melhora. Aí sim tem indicativo de tratar o estresse e a ansiedade, que mesmo sem medicações específicas para azia, mas tratando a ansiedade e o estresse, melhoram os sintomas. Então as pessoas pelo estresse e ansiedade, tem algumas que têm os sintomas gástricos, tem outras que têm dor de cabeça, tem outras que têm dor na perna, enfim. Então quando é da parte gástrica, a gente tem indicativo que tratando essa ansiedade e esse estresse, às vezes a depressão associada, melhoram todos os sintomas sem tratar especificamente uma possível gastrite ou um refluxo. Bem interessante. E doutor Fábio, como é que é feito o diagnóstico do refluxo? A pessoa precisa ter mais de um episódio, vários episódios, ela precisa ali porque tem muita gente que eu acredito que nesse caso vai se arrastando o tratamento, né? Sim, com certeza. É difícil alguém chegar no consultório que teve o primeiro episódio, né? Ele sempre é mais frequente e tem há mais tempo. Assim, num primeiro momento a gente faz uma endoscopia digestiva alta, é um exame bem tranquilo, a gente faz com uma sedação no paciente, ele dorme, não sente nada. A gente coloca uma câmerazinha pela boca e examina todo o esôfago, o estômago e o início do intestino. Assim a gente consegue ver se o paciente tem uma hérnia de hiato, ver se o músculo no final do esôfago, que deveria estar fechado, se ele está um pouco aberto ou muito aberto, que isso faz com que o ácido suba para o esôfago. E em casos mais graves já tem até machucados no esôfago, que são as famosas esofagites. Então a gente consegue sim ter um diagnóstico do refluxo muito bom pela endoscopia. Em alguns casos a gente tem que fazer outros exames, como a pH-metria e a manometria do esôfago, para ver como é que está funcionando o esôfago. É um exame um pouquinho mais chato, não dói nada, mas é um pouquinho mais chato. O paciente fica com um caninho no esôfago durante 24 horas em casa. Ele vai no hospital ou na clínica, enfim, coloca esse por endoscopia, fica com um aparelhinho que ele marca o funcionamento do esôfago por 24 horas. Em casa, no trabalho, ele mantém a sua rotina do dia a dia, que isso é importante para a gente ver o funcionamento do esôfago no dia a dia normal do paciente. Interessante. No dia seguinte, quando fecha 24 horas, ele vai e tira esse caninho. E nesse aparelhinho que está junto com o paciente, registra todo o funcionamento em 24 horas. Então a gente consegue daí sim também ter mais um somatório para ver como é que está o funcionamento do seu esôfago, do estômago, para fazer o diagnóstico de doença do refluxo. Tendo esse diagnóstico, aí a gente parte para o tratamento. Bem interessante. Mandar um abraço para Ana Paula Chu, que está nos mandando boa tarde. Eu sou de Taquara. Tenha boa tarde para todo mundo. Um excelente médico, Dr. Fábio Strauss. Obrigada, viu, Ana Paula, por nos acompanhar. O pessoal aí do Paranhana está em peso aqui hoje. Obrigado pelas palavras. Muito bom. Dr. Fábio, e aí quando a gente parte então para o tratamento, como é que ele é feito? Ele começa com medicamentos aí? Isso. A primeira coisa no tratamento do refluxo, independente do grau dele, da esofagite, enfim, a gente sempre tenta medicação e mudança de hábito. Mudança de hábito por quê? Porque 99% das pessoas que têm isso e nos procuram
não tem uma alimentação saudável e um hábito de vida saudável com relação à prática de atividade física regular. Geralmente são alimentos gordurosos que disparam esses sintomas, né? Sim, alimentos gordurosos e em grande quantidade, porque os gordurosos e a fritura eles demoram mais tempo para fazer a digestão, aumenta a pressão dentro do estômago com a alimentação, o estômago produz mais ácido para fazer a digestão e, consequentemente, a pressão dentro do estômago faz com que o ácido suba, volte para o esôfago e dá a queimação e causa esofagite. Então a gente faz esse cuidado de alimentação além de medicações. Interessante. É sempre num primeiro momento, a gente não indica cirurgia logo de início. Primeiro a gente tenta mudança de hábitos. Tem alguns pacientes que já chegam, que já estão com mudança de hábito, não estão acima do peso, fazem atividade e não tem melhora. Bom, aí sim a gente pode passar a pensar em tratamento cirúrgico para a doença do refluxo. Mas sempre num primeiro momento é medicação e mudança de hábito alimentar. Uma coisa importante, por que o pessoal fala hoje em cirurgia, a gente tem feito com muita frequência? Porque hoje a cirurgia a gente faz ela por videolaparoscopia, que é laser popularmente, né? A técnica minimamente invasiva. Ótimo. O paciente quase não tem dor no pós-operatório, passa um dia no hospital. E quando bem indicada a cirurgia, a gente tem excelentes resultados. Qual é o principal resultado que a gente busca nesse tipo de cirurgia? Logicamente que é a melhora da qualidade de vida do paciente de azia, queimação, mas principalmente os pacientes que têm um machucado no esôfago, a esofagite, causada pelo ácido, a cirurgia a gente faz para evitar que o ácido suba. Por quê? Porque se o paciente com esofagite continuar durante muito tempo com ácido, em contato ácido a ácido, no dia a dia, a gente sabe que aumenta o risco de câncer de esôfago. Então, assim, a gente tem que ser bem criterioso para a cirurgia. Quando a cirurgia era feita há muitos anos atrás por corte, em qualquer um, a gente sabe que os resultados não eram os mais adequados, não tinha tantos exames para a gente avaliar bem o esôfago, o estômago, o funcionamento, mas hoje com a tecnologia, quando bem indicada a cirurgia, a gente tem excelentes resultados. E eu acredito que muitos dos pacientes até demoram a buscar um diagnóstico, a buscar um atendimento médico, porque às vezes a pessoa come algo gorduroso, tem um refluxo, aí ela, sei lá, passou, isso foi na parte da manhã, digamos assim, comeu um pastel frito, alguma coisa ali na parte da manhã. Chegou na hora do almoço, ela comeu uma coisa saudável, ela não teve. Então ela pensa, foi só alguma coisa que eu comi de manhã, né? Isso acontece muito, né, doutor? Acontece com muita frequência. E isso é importante porque o pessoal acaba protelando o diagnóstico e aí dificulta mais o tratamento. E aí fica tomando antiácido e Sim. Aí vai só empurrando o problema, vai né? Vai só empurrando, compra por conta própria, vai na farmácia e compra sem fazer um exame, sem fazer uma receita adequada para um profissional especializado e acaba protelando e às vezes o pessoal chega já com doenças bem graves justamente por causa disso. Uma coisa importante que a gente vê no pós-operatório, quando bem indicada a cirurgia, a qualidade de vida do paciente muda muito, porque é aquele paciente que às vezes não conseguiu numa festa de noite, num rodízio de pizza, numa coisa, não quer dizer assim que nunca mais pode. Num pós-operatório, no início, não pode, mas uma das coisas que a gente busca na cirurgia é voltar à qualidade de vida. Ter uma alimentação saudável, ter uma atividade física regular, não quer dizer que nunca mais vai poder fazer isso. O que não pode é ser todo dia. Tem um evento, tem uma festa, tem um aniversário, qualquer um de nós quer ir e a gente acaba comendo um pouquinho mais. Acaba passando no churrasco, comendo uma sobremesa, enfim. Eventualmente não tem problema nenhum. O que não pode é esse eventual ser todos os dias. Com Aí certeza. que dá o problema. É bem importante esse alerta. Inclusive, eu quero até questionar o Dr. Fábio se além desse risco, né, de, enfim, iminente aí de desenvolver um câncer, há a possibilidade, por exemplo, da pessoa ter uma úlcera nesse trato digestivo aí de tanto haver essa passagem aí do suco gástrico? Com né? certeza, chega a ter úlcera, chega a ter lesões importantes, que são lesões pré-malignas também, a gente sabe. Sempre que o paciente tem úlcera, tanto a nível gástrico como de esôfago, a gente já faz biópsias para ver se já tem alguma célula maligna, porque aumenta o risco de já ter chance de desenvolver um câncer. Então, realmente, essa questão de automedicar e demorar para procurar o auxílio médico acaba, às vezes, mascarando uma coisa que seria mais fácil tratar e já chega num grau mais difícil. E a úlcera realmente é assim.
Interessante. Mandar um abraço para nossa amiga Cida Medino, também para Sheila Correia da Silva, que está nos acompanhando. Doutor Fábio, tanto o refluxo quanto a azia, elas podem provocar mudanças também no trato intestinal da gente? Além do estômago aí? Não, eles não chegam na parte intestinal. O que acontece é que as pessoas acabam mudando a sua alimentação, e a mudança da alimentação que faz alterar o trato intestinal, tá? Mas não propriamente pelo refluxo. O que o refluxo faz em alguns pacientes, quando o refluxo é muito grande, aqueles que sentem azia e queimação até a boca, eles acabam tendo infecção respiratória de repetição. Tem pacientes que têm asma ou doenças inflamatórias pulmonares causadas pelo refluxo gástrico. Tanto que eu faço endoscopia em muitos pacientes que os otorrinos ou os pneumologistas pedem a endoscopia para descartar um refluxo gástrico que fica piorando os quadros de dores de garganta ou infecções respiratórias. Isso sim tem ligação direta. Pode chegar, por exemplo, até os brônquios ali, subir Sim. tudo? Gente. Pode, porque o paciente sente o ácido na boca. E da boca, quando ele desce, ele tem 2 canaizinhos. Um que é a parte digestiva que vai para o esôfago e o outro que é a parte respiratória que vai para a laringe. Então, tem pacientes que têm o ácido, eles fazem esse caminho de subir para o esôfago e ir para a laringe. Tem pacientes que têm realmente infecção respiratória de repetição, às vezes tratamentos de asma a longo tempo, justamente por refluxo gastroesofágico. Eles têm ligação, sim. Que interessante. E aí, de igual forma, eu perguntei justamente em relação ao trato intestinal. Desculpa até a pergunta, porque eu sou totalmente leiga no assunto e a gente está aqui para tirar dúvida mesmo, né, Com gente? certeza, esse é o objetivo. Eu queria justamente saber se esse suco ele pode atingir essa parte do intestino ali ou não. Não há essa possibilidade dele voltar, já que ele pode subir, ele pode voltar também. Não, na verdade o ácido ele já desce, já deveria descer por natureza para o intestino. No formato já ideal. Formato já ideal. Uma pessoa saudável. Isso, ele já desce junto com a alimentação para o início do intestino delgado. E aí vai fazendo a digestão e o organismo vai absorvendo os nutrientes, as coisas que a gente precisa. E o que não é nutriente vai transformando em bolo fecal. Então já não tem uma quantidade grande de ácido para prejudicar a parte intestinal nesse sentido. Porque a mucosa do intestino já está mais preparada para receber o alimento digerido com o ácido para seguir o caminho natural. O que não é natural é o ácido voltar para o esôfago. Seguir para o intestino já é um caminho mais natural do nosso organismo. Interessante. Porque a gente lê tanta coisa na internet, eu vi até um videozinho que as pessoas falam assim, que se a gente tirar o suco gástrico e pingar num tapete, por exemplo, num carpete, vai furar o carpete de tão poderoso que é. Então é bom tirar essas dúvidas, né, doutor Sim, Fábio? com certeza. A gente está aqui para esclarecer justamente isso. Muito bom. Doutor Fábio, a gente também tem que ter uns cuidados importantes, além do tratamento, e também na mudança na alimentação, como o senhor comentou. Por exemplo, na hora de tomar líquido durante a refeição, né, pessoas que têm esse problema, muitas vezes dormir com um travesseiro mais alto, né? Isso é importante, porque o que acontece? O nosso estômago ele é um músculo. Então, quanto mais a gente colocar qualquer coisa dentro dele, ele vai aumentando de tamanho. Então, quando a gente põe alimento mais a água, é como se ele fosse um balão. Ele aumenta de tamanho, aumenta a pressão dentro dele. Se a gente tem alguma tendência para o ácido e para o alimento voltar, subir para o esôfago, quanto maior a pressão dentro do estômago, mais chance tem disso acontecer. Não sei se eu consegui me fazer entender. Né? Muito bom, Porque realmente. o caminho natural é do estômago ir para o intestino. Então, quanto menor a pressão, pela própria gravidade, o intestino está embaixo e ele vai descendo para o intestino. Se a gente aumentar muito a pressão dentro do estômago e o líquido junto com a refeição faz isso, a gente faz com que ele suba e dê azia. Então, é importante a gente tomar líquido, água no caso, antes da refeição, até 30, 40 minutos antes, e esperar pelo menos 1 hora, em média, depois da refeição para tomar de novo. Em média, por quê? Porque se você comer uma coisa saudável, salada, verdura, uma carne magra, enfim, em 1 hora, 1 hora e pouco, a maioria já foi, você pode tomar água. Agora, se você abusou, comeu gordura, fritura, às vezes demora 2 a 3 horas, ainda tem conteúdo no estômago,
fazendo a digestão. Abusou do sal e aí dá mais sede, né? Daí dá mais sede, aí quer tomar junto, aí às vezes acaba tomando um refrigerante que tem mais gás e tem mais um monte de produto químico que só atrapalha a digestão. Com certeza isso piora. Uma coisa importante que você comentou, Adriana, é com relação a levantar a cabeceira da cama. Uma coisa que eu oriento todos os pacientes que têm isso, que me procuram, é para a gente evitar dormir com mais travesseiros. O que a gente procura fazer é levantar a cama como um todo. Ótimo. Embaixo da cama colocar, antigamente a gente falava de lista telefônica, hoje não tem mais, mas pegar um tijolo, um livro antigo, qualquer coisa que seja 5 a 10 centímetros, não precisa ser grandes coisas, ninguém vai escorregar da cama com essa elevação. Lógico que eu brinco, tem que conversar com a pessoa que está do lado, com o marido, com a esposa, que vai levantar para todo mundo, né? E vai levantar para todo mundo. Mas essa pequena inclinação da cabeceira, a cabeceira mais alta que os pés, mesmo que pequena, 5 a 10 centímetros, já dá uma boa melhora no refluxo durante a noite. E, logicamente, não deitar logo depois das refeições, né? Não deitar, importante. Dependendo do que comer, esperar até 2 horas. Se for uma dieta mais leve, que é o ideal, 1 hora, 1h30, para poder deitar, né? Porque se não deitar de barriga cheia, quem tem refluxo, realmente vai acordar com o gosto da janta na boca. Isso é normal, eu ouço todos os dias no consultório. Então tem que dar o tempo da digestão para não deitar e lembrar de levantar a cabeceira da cama, levantar a cama como um todo, inclinar a cama, não muito para ninguém se escorregar, né? É importante essa dica, porque se a gente colocar muitos travesseiros, né, doutor Fábio, além de, se tiver de barriga para cima, vai empurrar o pescoço para frente, pode até surgiu o problema de novo. E além de arrumar um torcicolo aí também. Sim, com certeza. A nossa coluna não é feita para isso. Você vai tentar melhorar uma coisa e vai dar uma dor no pescoço ali, uma cervicalgia absurda, né? Aí além de ir no cirurgião e no gastro, vai ter que ir no ortopedista, no neuro para tratar a coluna. Então é mais um motivo pelo qual a gente indica levantar a cama como um todo. Dormir com seu travesseiro natural, que você está acostumado, mas não aumentar o número de travesseiros. E aí, cuidado também com medicamentos caseiros, essas dicas caseiras, né, doutor Fábio? Hoje em dia eu tô recebendo água com limão em jejum, cura tudo, até o câncer, né? Meu Deus do céu. É verdade, tem que cuidar. Não existe nem o 100% certo, nem o 100% errado, é o que eu sempre digo. Cada caso deve ser avaliado individualmente, cada paciente tem a sua história, tem os seus sintomas, tem seu grau de lesão. E não existe regra de bolo, não existe receita de bolo, como a gente falou antes. Cada paciente a gente avalia, faz um exame e dá um diagnóstico, um tratamento específico para ele. Não quer dizer que o tratamento dele é igual ao do marido, que é igual ao do vizinho, que é igual ao do tio. Cada caso a gente deve avaliar individualmente, porque cada organismo reage de uma forma, né? E cuidado com essa água com limão aí em jejum, né, pessoal? Com certeza, quem tem já um grau importante de esofagite e refluxo, isso pode piorar. Interessante. Bom, eu quero então agradecer a participação do cirurgião da Unimed em Costa da Serra e diretor executivo no Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Simers, Dr. Fábio Strauss. Eu deixo aqui o espaço então, doutor, para que o senhor se despeça dos nossos ouvintes e internautas. Obrigado mais uma vez pelo convite, Adriana. Obrigado ao pessoal que está nos acompanhando aí nos aplicativos e nas redes sociais. A gente fez um pedido, eu fiz na minha própria e vi que tem alguns pacientes e amigos nos acompanhando. Agradeço a todos. Estou sempre à disposição e a dica final que fica assim, independente da tua questão de problema de saúde, de dor, enfim, a questão básica para todo mundo é alimentação saudável e atividade física. Isso não quer dizer que nunca mais vou poder comer no churrasco e no rodízio de pizza, não. O que não pode é esse abuso ser todos os dias. Eventualmente todos nós abusamos num aniversário, numa festa, mas no dia a dia, pessoal, temos que ter aquele tempo para se alimentar adequadamente, comer coisas saudáveis, mastigar bastante, isso ajuda. Já o primeiro passo da digestão é a mastigação. Então já encaminha para o teu estômago bem mastigado, que isso vai facilitar muito a digestão e com certeza vai melhorar muito a qualidade de vida e o funcionamento da parte gástrica e intestinal. Muito bom, ficou alerta aí então, pessoal. Eu fico por aqui então e volto amanhã às 13h30 com mais um Viver com Saúde. Tchau, tchau.